Em apertada síntese, a inicial acusatória aponta que, nesse complexo contexto, Luiz Inácio Lula da Silva seria o principal articulador e avarista do esquema de corrupção que assolou a Petrobras, tendo em vista sua capacidade de decisão com relação aos agentes públicos nomeados para a estatal, assim como de influência e gestão junto a políticos de sua base aliada, para a manutenção do financiamento político com recursos escusos. Além disso, da mesma fonte que verteu contribuições para o Partido dos Trabalhadores, e essa é a imputação, beneficiou-se com imóvel, respectivas benfeitorias imobiliário, bem como com pagamento pela OS de armazenamento do acervo presidencial junto à empresa Graneiro. Esses são os fatos que nós estamos a tratar na manhã, quase início da tarde de hoje. Das imputações de corrupção ativa e passiva. Alega a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva que não foi indicado qual seria o ato de ofício praticado pelo ex-presidente. Segundo entende, tal identificação seria imprescindível para a caracterização do crime do artigo 317. E aqui, doutor Cristiano, eu estou a tratar da tipicidade que Vossa Excelência fez referência da tribuna. Há equívoco na tese. O tipo penal, diversamente da prevaricação, dispensa a ocorrência de ato de ofício, exigindo-se somente a solicitação, recebimento de vantagem devida em decorrência do cargo ou de função. Igualmente responde pelo crime aquele que solicita, recebe vantagem antes mesmo de assumir o cargo ou após deixá-lo de fazer. E sobre esse tema, faço referência a um julgado relativamente recente, de dezembro de 2016, também do Supremo Tribunal Federal, na ação penal originária 697, de relatoria da ministra Rosa Weber. Transcrevo um trecho na parte mais pertinente e digo: disse Sua Excelência, por outro lado, desimportante à corrupção passiva que a vantagem devida seja contrapartida da prática de um ato funcional ilícito ou lícito. O ato de ofício, aliás, e a rigor, não é elementar do crime de corrupção passiva, apenas causa de aumento. Artigo 317, parágrafo 1º, conforme fundamentarei adiante. Por ocasião da ação penal 470, embora tenha havido algumas divergências por parte de alguns ministros, o ministro Luiz Fux declarou: se o ato de ofício vendido foi praticado, pouco importa. O crime de corrupção consuma-se com o mero tráfico da coisa pública. Isso é mais evidente, digo eu, em face da natureza de algumas funções, quando os atos têm características eminentemente políticas, especialmente quando praticado por detentores de cargos eletivos dos poderes legislativo ou executivo. Na ação penal 470 também, o ministro relator, Joaquim Barbosa, consignou que o ato de ofício deve ser representado no sentido comum, como os representam os leigos, e não em sentido técnico-jurídico, concluindo assim, citando um precedente também do Supremo Tribunal Federal, mais antigo, evidentemente, da lavra do ministro Imauro Galvão, dizendo: Sua Excelência, basta para os tipos penais dos artigos 317 e 333 do Código Penal que o ato subornado caiba no âmbito dos poderes de fato inerentes ao exercício do cargo do agente. Também o ministro Dias Toffoli, inclusive revendo a sua posição, dizendo que esta é a posição dominante do Supremo Tribunal Federal, adota a mesma solução e faço referência. Depreende-se assim que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, para a configuração do delito de corrupção, não se exige que o oferecimento da vantagem devida guarde relação com as atividades formais do agente público, bastando que estejam relacionados com seus poderes de fato. E, no caso do agente político, esse poder de fato está na capacidade de indicar ou manter servidores em cargos de alto nível na estrutura direta ou indireta do Poder Executivo. O doutrinador Almiro Veludo Salvador afirma: já em cargos nitidamente políticos, aflora com maior clareza essa ilícita mercancia com a função em si mesmo considerada, esvaindo-se a dependência pontual entre a benesse e o exercício de algum ato. E digo eu, as corrupções envolvendo agentes políticos ganham contornos próprios e a solução deve ser buscada caso a caso. Não há como definir, portanto, uma fórmula de ouro aplicável a todo e qualquer processo, pois a atividade política transborda muitas vezes os estritos limites do cargo, inclusive temporais, podendo interferir nos mais variados órgãos da administração pública, direta ou indireta.
No caso, a corrupção passiva perpetrada pelo réu difere do padrão dos processos já julgados relacionados à Operação Lava Jato em relação aos servidores da Petrobras. Não se exige a demonstração de participação ativa do Luiz Inácio Lula da Silva em cada um dos contratos. O réu, em verdade, era o garantidor de um esquema maior que tinha por finalidade incrementar de modo subrepetício o financiamento de partidos, pelo que agia nos bastidores para a nomeação e manutenção de agentes públicos em cargos chaves para a organização criminosa. Transcrevo ainda, em relação a essa questão da atuação política e da forma como ela ocorre, o julgamento que nós fizemos em relação a outro agente político, o deputado André Vargas, e faço remissão a uma passagem no voto, na sessão, da quarta sessão, do desembargador Márcio Rocha, que diz: todas as hipóteses de migração de valores à autoridade em formas inapropriadas ou fraudulentas, evidentemente que está falando do outro processo, mesmo que baseadas em simples contatos profissionais e funcionais do deputado, em jantares, ligações telefônicas, vê-se, foram feitas, não por André ser uma pessoa interessante e sem influência, mas em função de ser um deputado federal com elevado poder de articulação política. Esse me parece ser o contorno dos fatos. Os processos conexos, já julgados, permitem que se encaminhe a conclusão irrefutável, no sentido da existência de um cartel com o objetivo de fraudar licitações da estatal petrolífera. Menciono, seguindo a linha do que faz o desembargador Leandro Paulson, um por um dos 23 processos que já julgamos. E digo, os mais de 20 processos, com destaques para aqueles tombados sob número, me permitam a leitura, 50, 83, 376, 05, 2014, 404, 7000, relacionados à construtora OAS, permitem verificar o ambiente de corrupção sistêmica que se instaurou no seio da maior companhia brasileira, onde a influência política aliada à ambição e ganância de empresários, agentes de mercado paralelo de câmbio, lavadores profissionais de dinheiro, culminaram com desvios de elevada monta em prejuízo não apenas da estatal, mas também da sociedade. Naquele feito precedente, relacionado à empresa OAS, afora algumas divergências pontuais do colegiado, foi reconhecida, acima de dúvida razoável, a existência do conserto fraudulento nas obras das refinarias Nordeste Abreu e Lima, Ernest, e Presidente Getúlio Vargas, Repar. No caso, uma parte da acusação coincide com os fatos descritos naqueles autos, com a diferença de que aqui há correlação com as verbas que foram destinadas ao Partido dos Trabalhadores, diversamente do que havia no outro processo. Contribuíram decisivamente questões políticas relacionadas ao processo eleitoral, porque não apenas o enriquecimento pessoal era buscado pelos diversos réus já condenados, inclusive em segundo grau, mas também a obtenção de recursos para financiamento de campanhas político-partidárias e para apoio político de um projeto de governo. Isso é que foi possível aprender todos esses processos, onde restou demonstrado o financiamento de partidos e agentes políticos com recursos obtidos ilicitamente, recheando os cofres das agremiações partidárias com doações oficiais ou inoficiosas, violando o caráter republicano e democrático dos pleitos. Em diversos dos enumerados processos, ficou comprovada a ocorrência de doação eleitoral feita por empreiteiras ou por empresas intermediárias. O fato acabou assumido por acusados que firmaram um termo de colaboração, a outros condenados que confessaram ter feito doações em favor dos partidos políticos, justificando suas condutas como sendo vítimas de concussão. Ainda há outros réus que restaram condenados em fase de doações ilícitas. O exame das diversas provas existentes deve ser compreendido dentro desse ambiente, inclusive no tocante aos atos administrativos praticados pelos servidores públicos. Sobre o tema, destaco um trecho do interrogatório de José Aldemário Pinheiro Filho, doravante vou chamar de Léo Pinheiro, que confirma parte daquilo que restou acima asseverado. Eu fui procurado pelo senhor João Vacari e ele me falou que tinha um pagamento de 1% para o PT. Isso foi diretamente comigo. Perguntado, nessa obra da Ernest? Na obra da Ernest. Na Repare, excelência, eu não me recordo. José Aldemário, perguntado se ia para o senhor Vacari pessoalmente ou intermediava para alguém. Esse dinheiro existia uma metodologia de quando em quando. De vez em quando nós estávamos devendo para pagar, e ele determinava de que forma seria feito esse pagamento. Várias vezes via doações oficiais, tanto ao Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, como a outros diretórios, ou em alguns casos, para alguns políticos. Não sei se entendi bem, perguntou o juiz. Havia uma espécie de conta corrente? Sim. Conta corrente não bancária, uma conta corrente? Perguntou o juiz.
Não, informal, de débitos e créditos. E o que gerava crédito nessa conta corrente? Respondeu Léo Pinheiro. Os créditos eram a cada faturamento recebido, a cada fatura recebida, e se aplicava o percentual de 1%, e isso era contabilizado informalmente. E de quando em quando era feito um acerto com o senhor João Vacari, e ele nos dizia, nos orientava a forma que deveríamos pagar. Somente essas obras da Petrobras, Compar e Ernesto, geraram esses créditos? Isso, Léo Pinheiro. Não, outras também. Da Petrobras? José Aldemário, outras também. Fora da Petrobras também? Fora da Petrobras também. No que interessa no ponto, digo eu, a prova assume de dúvida razoável de que a empresa OAS pagava propina para os dirigentes da Petrobras, bem como destinava parte de recursos para o Partido dos Trabalhadores, utilizando, para tanto, a conta corrente informal dos valores que seriam destinados para aquela agremiação, segundo a orientação de seus dirigentes. Agenor Franklin Martins, dentro desse mesmo contexto, confessou a sua atuação ilícita e explicou como e quando o Grupo OAS iniciou sua participação nos contratos com a Petrobras, em particular, a partir do estreito vínculo de José Aldemário com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui transcrevo longamente, vou ler alguns trechos apenas. A OAS começou a participar em outras licitações de ajuste. Aí o que acontece? Esse grupo de 9 empresas, que era o clube original, a partir desse momento passou a ter 10, com a inclusão da OAS. E a partir, logo em seguida, virou um grupo de 16 empresas. Disse o Franklin. Eu participei de algumas, porque ela perguntado sobre reuniões de acertos, eu participei de alguns ajustes, e teve um colega meu também que dava sequência a esses ajustes. Eu lembro que logo em seguida teve um grande pacote de obras tanto no Compeg quanto no Eneste. E se quisermos já mudar para Eneste, se o senhor permitir, daí o juiz disse sim. Ele disse, olha, eu me lembro que eu tinha uma conversa prévia com Márcio Faria, no sentido de que nós nos habilitássemos para irmos juntos, nós e a Odebrecht, em alguns pacotes a serem definidos da Ernest. Estaria mais distante. Na Ernest sim, diz o juiz, diz ele. E, assim, decidimos se tivesse algum pacote na Ernest, nós iríamos juntos, porque definimos com a Odebrecht. Porque, na verdade, existia naquela oportunidade uma afinidade empresarial, até mesmo de pessoas também. A Agenor também confirmou o pagamento de propinas, dando coerência àquilo que foi afirmado por José Aldemário. Disse ele, no caso da Ernest, ficou muito claro e foi dito por Márcio Faria, e assim foi feito, que havia estabelecido um valor absoluto, ao invés de falar em percentual, por se tratar de uma obra de grande valor. Esses dois contratos totalizaram 4,7 bilhões aproximadamente. Nós tínhamos 50%, mas a liderança era da Odebrecht. E ele, Márcio, havia acertado um valor de 72 milhões de reais para o pagamento de vantagens indevidas, onde cada empresa arcaria com 36 milhões. Desses 72, o consórcio, através de distribuição de dividendos, distribuiu para a Odebrecht 36 e para a OAS 36. E adiante ele vai explicando como é que foi feito, como foi utilizado esse dinheiro. Então, eu estou falando dos 36 milhões que ficou a nosso cargo. Então, 13 milhões e meio foi determinado pelo líder do consórcio, depois de conversa com o Janene, que seria para o PP. 6 milhões e meio seriam para o PSB, na campanha de Eduardo Campos, 2010, ao governo de Pernambuco. E aí, depois de fazer essa matemática, aí é onde está os 13 milhões e meio e mais 6 milhões e meio, totalizam 20. Para os 36, sobram 16 milhões para o PT. E assim foi feito. Léo esteve em contato com João Vacari e ficou decidido que 16 milhões de reais, por conta da nossa parte na Ernest, seriam para o PT. É forçoso reconhecer, digo eu, a existência de fraude à licitação e o pagamento de propinas pela empresa OAS, empreendimentos em favor de partidos políticos, de agentes e servidores públicos, bem como a participação de intermediadores, lavadores profissionais de dinheiro. Seja porque estes réus são confessos no ponto, seja porque outros envolvidos em diversas ações penais relacionadas também confessaram a prática dos crimes mediante cartelização de empreiteiras, como o pagamento de vantagem devida para os partidos políticos. Por tudo isso e pelo que foi considerado na sentença condenatória, é possível afirmar um juízo de certeza quanto à ocorrência desses fatos e o contexto em que se deram os crimes de corrupção ativa e passiva. Trato especificamente agora do crime de corrupção em favor do Partido dos Trabalhadores. Se Vossa Excelência desejar alguma suspensão, podemos fazer.
Acho que não, senhor presidente. Eu acho que, embora peça paciência a vossas excelências, porque o voto, eu já fiz referência no início, é bastante grande, acho que seria mais produtivo se eu concluísse meu voto e talvez depois dele fazermos um intervalo. Por tudo isso e pelo que foi considerado na sentença condenatória, é possível afirmar o juízo de certeza quanto à ocorrência desses fatos. Da corrupção do partido, em favor do Partido dos Trabalhadores. Como demonstrado, a existência de desvios de valores da Petrobras por meio de licitações fraudadas e contratações dirigidas é fato inequívoco, inclusive em relação à destinação de parte dos valores para financiar o Partido dos Trabalhadores ou cobrir despesas anteriores. E faço referência a outro processo que nós julgamos, onde havia a juntada de notas fiscais, de termos de doação, seja em relação ao TSE, em relação ao TRE, de doações feitas diretamente por diversos empreiteiras ou mesmo de intermediadores ao Partido dos Trabalhadores, embora seja fora desse processo, mas está dentro do contexto das ações conexas. A atuação do apelante Luiz Inácio Lula da Silva decorreu do amplo apoio que deu para o funcionamento desse sistema ilícito na captação de recursos, com a interferência direta na nomeação de dirigentes da estatal, os quais deveriam obter recursos em favor dos partidos aliados e, mais especificamente, aos partidos trabalhadores. A cristalina comprovação da capacidade de influência do ex-presidente no processo de nomeação dos agentes políticos na Petrobras e sua ciência a respeito do esquema criminoso. Apesar de sua negativa com relação a isso, a clara delineação dos bastidores de indicação e os movimentos de agremiações partidárias na tarefa de manter pessoas de confiança que pudessem levar adiante o projeto de financiamento político. O tema foi muito bem abordado na sentença. E aqui eu transcrevo a sentença e os diversos depoimentos existentes do Delcídio Amaral Gomes, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, Dalton Santos Avancini, Eduardo Emilino Leite, Pedro da Silva Correia de Oliveira, Paulo Roberto Costa, destacadamente em relação a ele, embora eu vou voltar a alguns outros, confirmou ter recebido vantagem devida da construtora OS, inclusive nos contratos relativos às refinarias que já mencionei, e que teria tratado, inclusive, desta questão com os acusados Agenor e José Aldemário Pinheiro. Pedro Barusco também não só confirmou o recebimento de verbas, particularmente, mas também para Renato Duque, e confirmou, devolveu, quantia milionária de dinheiro que ocultava no exterior. Nestor Severo também prestou depoimento, e desses todos, talvez um dos mais emblemáticos, porque diz em seu depoimento que foi nomeado diretor por indicação política do então governador Zeca, do PT, e pela influência do senador Delcídio Amaral Gomes, que confirmou que, no cargo de diretor, teve que arrecadar recursos em contratos da Petrobras para agentes políticos. Também confirmou que recebeu propina e provento próprio. Afirmou que, por volta de 2006, por conta do enfraquecimento do PT no escândalo do Mensalão, teve que passar a atender às necessidades do PMDB, do Senado. Na ocasião, ele foi informado que o então presidente Luiz Inácio tinha conhecimento e assentido com essa alteração. Posteriormente, perdeu esse cargo por influência do PMDB da Câmara. Até nós julgamos essa discussão, esses fatos vieram à tona também no julgamento do ex-deputado Eduardo Cunha. Assim, foi nomeado diretor da BR Distribuidora. Segundo informações que lhe foram repassadas, então, por José Eduardo Dutra, a sua saída do cargo de diretor da área internacional e sua nomeação como diretor da BR Distribuidora seriam de conhecimento do então presidente Lula. Recebeu informações de terceiros de que a nomeação para a BR Distribuidora teria ocorrido, pois o acusado teria logrado, no passado, resolver uma dívida eleitoral do PT com o Grupo Chaim, com a contratação para esta operar um navio sonda. Isso foi objeto, inclusive, de referência pelo Ministério Público e é objeto de outro processo penal. Alberto Youssef também prestou depoimento, também condenado, confirmou esses fatos, inclusive em relação a ambas as refinarias, Ernest e Repar, confirmou que utilizou as empresas de fachada MO Consultoria e a Rigidez para receber e repassar propina. Inclusive, isso é objeto de processo já julgado por essa turma.
Fernando Falcão Soares também prestou depoimento, também celebrou acordo de colaboração homologado pelo Supremo. Em seu depoimento, declarou que intermediava o pagamento de propina indevida para esses fornecedores e que participou em relação ao episódio envolvendo o Nestor Severo, episódio esse que acabei de referir, com a saída dele da diretoria da Petrobras para a diretoria da BR Distribuidora. E essa saída se deu exclusivamente em função dele ter solucionado a assunção do cargo da BR Distribuidora, se deu como gratidão por ele ter solucionado um problema envolvendo financiamento de campanha do Partido dos Trabalhadores. Milton Pascoal também prestou informações. Essas informações todas acabam por corroborar o que disse Léo Pinheiro em seu interrogatório, como adiante nós veremos. Não passa desapercebida, portanto, a capacidade de influência do ex-presidente no processo de nomeação dos agentes políticos da Petrobras e sua ciência a respeito do esquema criminoso. Apesar de sua negativa, a singular delineação dos bastidores e indicações e os movimentos de agremiações partidárias na tarefa de manter pessoas de confiança que pudessem levar adiante o projeto de financiamento político. Há prova acima de razoável de que o ex-presidente foi um dos articuladores, se não o principal, do amplo esquema de corrupção. As provas aqui colhidas levam à conclusão de que, no mínimo, tinha ciência e dava suporte àquilo que ocorria no seio da Petrobras, destacadamente a destinação de boa parte da propina para o Partido dos Trabalhadores para financiamento de campanhas políticas. Episódios como a nomeação de Paulo Roberto Costa, e há um outro episódio que adiante talvez eu mencione, Nestor Severo e Jorge Zelada, entre outros, não deixam margem às dúvidas de sua intensa ação dolosa no esquema de propinas. Aliás, o ex-deputado Decídio Amaral trata disso em relação a alguns desses episódios. Transcrevo um trecho do depoimento de José Aldemário, que também trata da interferência de José Carlos Mulay, que me relatou sobre as reformas desse sítio, que estava aliviado porque tinha contratado arquiteto, engenheiro, assim por diante. Mas aí sobreveio uma orientação de que ele sairia porque a OAS faria a obra no sítio e porque a OAS teria assumido esse encargo. O senhor disse em seu depoimento aqui que o ex-presidente Lula recebia uma espécie de follow-up, recebia de quem? Do senhor? E aí ele diz, olha, eu não participava das reuniões, mas o meu depoimento é um depoimento político. Eu não tenho planilha, eu não tenho os fatos, eu tenho os fatos de alguém que foi líder do governo, que participava ativamente do dia a dia do Congresso, que conversava não só com a maioria dos partidos, mas conversava com os diretores, com a própria nomenclatura da Petrobras. Portanto, se não me contassem as conversas do Palácio do Planalto, eu sabia por outras vias sempre. E a Lava Jato está provando isso. Faço apenas uma digressão, obviamente, se tomado isoladamente, e é por isso que fiz as referências aos indícios, prova direta e indireta, se tomado isoladamente, cada um desses depoimentos podem parecer frágeis, mas tomados eles em conjunto e somados com outras provas que nós adiante veremos, é possível confirmar todas as assertivas que tenho feito até o presente momento. Pedro Correia também contextualizou os fatos e a participação do ex-presidente, disse, e no sistema ilícito de financiamento, relativamente ao episódio de nomeação de mais um diretor da Petrobras. E conseguimos emplacar o Paulo Roberto Costa. O José Dirceu, como eu disse, o ministro José Dirceu, resolvia os assuntos que tinham consenso nas indicações dos partidos aliados. Os dissensos, só quem resolvia era o presidente Lula. Então, nós chegamos na diretoria da Petrobras. Já tínhamos acertado com o José Dirceu que a indicação seria nossa e que nós íamos indicar Paulo Roberto Costa. E ele foi claro em dizer que já tinha esgotado todo o poder que ele tinha, que não tinha mais como ele nomear o Paulo Roberto Costa. E isso ficou definido para que o Lula, o presidente Lula, chegasse a uma conclusão nisso. E aí, essa coisa estava demorando 6 meses. Nós fizemos uma obstrução na pauta da Câmara. Nós do PP, PTB e PL, que hoje é o PR. Fizemos uma obstrução, porque nós também, os partidos, estávamos sendo cozinhados, como a gente diz, enrolados. Não saíam as nomeações e chegamos a obstruir uma pauta da Câmara de Deputados com 17 medidas provisórias, durante 3 meses. E a Câmara não funcionava enquanto não resolvesse a situação das nossas indicações. Só antes do senhor prosseguir, desculpe, só um esclarecimento. Que período foi esse? 2004. Em 2004, no princípio de 2004, final de 2003, princípio de 2004, disse o depoente,
o Paulo Roberto foi nomeado em maio de 2004. Então José Dirceu disse que não tinha como resolver isso e que tinha que ser uma conversa com o presidente Lula, no gabinete dele, e que seria necessária a presença do presidente da Petrobras, Dr. José Eduardo Dutra. E foi então quando houve um diálogo que já foi transmitido diversas vezes, e que o presidente Lula perguntou ao José Eduardo, que era o presidente da Petrobras, por que o Paulo Roberto Costa não estava sendo nomeado, não tinha sido nomeado. Ele disse que não era ele que nomeava, era o Conselho de Administração. Então o Lula perguntou, e o Conselho de Administração, por que não nomeia ele? Ele disse, porque o Conselho de Administração é independente. Ele disse, quem nomeou esse conselho? Ele disse, a maioria desse conselho foi você, presidente. Ele chamava você, até porque não tinha essa liturgia do cargo. Você, Lula, que nomeou, ele disse. Eu posso demitir? Respondeu José Eduardo, pode. Pois diga a eles que se não admitirem o Paulo Roberto Costa, não fizerem a nomeação, vou demitir o conselho. E aí o José Eduardo Dutra, que tinha uma ligação com o Rogério Manso, disse, olha, não é da tradição da Petrobras estar trocando diretor. E aí disse o presidente, olha, Dutra, se fosse da tradição, nem você era presidente da Petrobras e nem eu presidente do Brasil. Então vou dar um prazo de 1 semana. Se ele não for nomeado, nós vamos trocar o conselho e vamos nomear o doutor Paulo Roberto Costa. E ele foi nomeado 15 dias depois. Paulo Roberto Costa era o diretor. São palavras do Pedro Correia. Ocorreu a nomeação, depoente, ocorreu a nomeação 15 dias depois, e nós saímos de lá, já desobstruímos a pauta e as coisas começaram a tramitar. Isso é muito claro. Perguntado, qual era a pretensão, qual era o objetivo de nomeação de Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento? Diz o depoente, o objetivo do partido era poder fazer favor a empresários para cobrar recursos, para que a gente pudesse manter o partido. Paulo Roberto Costa, após confirmar a existência de propinas no contrato da Petrobras e a participação do AS, confessando inclusive que recebeu valores, esclareceu como ocorreu a sua nomeação para a diretoria. E esse esclarecimento dele vem em sintonia com o que disse o Pedro Correia. Nestor Severo também, depois, como testemunha colaboradora nesses autos, asseverou desconhecer que o então presidente Lula tivesse pedido propina, embora narrasse a sua intensa participação nos negócios estatal. Todavia, destaca o modo como se deu sua saída da diretoria da Petrobras e sua nomeação, na mesma data, para a BR Distribuidora. Diz ele. Então, a reunião do conselho se fazia de manhã na Petrobras, e os mesmos conselheiros, à tarde, faziam a reunião do conselho da BR. Então, de manhã, fui substituído pelo Dr. Jorge Zelada, na diretoria internacional, e à tarde fui nomeado diretor da BR Distribuidora. Diz ele. Pela manhã, eu fui comunicado pelo presidente Gabrielli que eu estaria sendo substituído, que tinha havido uma reunião no dia anterior. Essa reunião foi numa segunda-feira, essa reunião do conselho. Então, o Gabrielli me disse que tinha havido uma reunião em Brasília no domingo. Acho que foi no domingo, no sábado, no fim de semana. E que o presidente Lula tinha dito, não tem como, tem que substituir amanhã, o Nestor Severo vai ser substituído. Diz ainda o interrogado a testemunha colaboradora. Lula teria dito no relato do José, desculpe, do presidente Dutra, teria dito, abre aspas, bom, mas como é que fica o Nestor? Nessa época, a diretoria financeira da BR estava sem titular, que tinha havido a saída do diretor financeiro, que tinha entrado em choque com a Graça Foster, que era presidente da Petrobras, e tinha renunciado ao cargo, tinha saído da Petrobras, inclusive. Ou então, ficou alguns meses a posição vazia e o Dutra informou, olha, presidente, a diretoria financeira da BR está sem ocupante. O que o Lula teria dito? Bom, então se o Nestor estiver de acordo, amanhã o Conselho indica o Nestor para diretor financeiro da BR. Por isso que à tarde, logo pela manhã, o Gabrielli me comunicou que eu estava saindo da diretoria internacional e à tarde, para minha surpresa, o Dutra foi lá na minha sala. Minha secretária falou, o presidente Dutra quer falar com o senhor. E ele entrou na minha sala e falou assim, vamos embora. E eu falei assim, vamos embora para onde? Que história é essa? E ele falou, não, você vai para a BR, porque a BR é outro prédio. Na época era perto do Maracanã. Você vai, você foi nomeado, você não está sabendo? Diretor financeiro da BR. Eu falei, não, ninguém me falou nada. Não, ontem o Lula já acertou, você vai hoje à tarde e vai ser indicado. E efetivamente à tarde o Conselho confirmou meu nome como diretor financeiro. Perguntado se essa sua indicação para a BR Distribuidora teria alguma relação com o empréstimo, com a questão da sonda, a Vitória 10.000, que foi contratada pela Chain. Eu vou contextualizar. O que eu digo no meu depoimento é que eu tive informações
que isso teria sido uma compensação, um agradecimento pelo fato em 2006, final de 2006 e início de 2007, eu ter conseguido liquidar através da contratação da Chain Óleo e Gás para a operadora do Vitória 10.000, da segunda sonda que a área internacional contratou. E havia uma dívida de campanha de 2006, do PT. Isso me foi pedido pelo Gabriele para que eu resolvesse esse problema, porque eu fui levar a Gabriele um problema que o Silas estava me pressionando para liquidar uma dívida do PMDB de 10 ou 15 milhões de reais da campanha de 2006.